Vamos falar tudo sobre osteopenia, osteoporose, causas, sintomas, prevenção, tratamento, a influência da atividade física. Mas antes de tudo, vem aqui, ó, tasca o dedo naquele coraçãozinho, dá um monte de like pra gente, para eu continuar trazendo conteúdo bacana para vocês toda semana. Manda esse aviãozinho aí para quem você conhece que tem aquela dorzinha, não sabe o que que é, que não tem dor, que tem curiosidade, que precisa saber tudo sobre osteoporose, osteopenia, exercício e tratamento, tá bom? Vai lá, sai mandando para geral, ó, manda o seu coraçãozinho. Para quem ainda não sabe, nós temos um canal no YouTube também, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho para vocês receberem sempre tudo que a gente estiver postando toda semana, para vocês serem notificados e estarem sempre por dentro de tudo que nós estamos trazendo para melhorar sua saúde e qualidade de vida, ok? Vamos lá, vamos começar. Vou chamar aqui a Andréia, queridona. Hello! Seja bem-vinda! Tudo bem, meu amor? Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. Obrigada por mais essa vez fazer essa live com a gente para esclarecer um assunto que surgiu numa live que eu fiz com uma aluna, e aí a gente saiu recebendo um monte de pergunta. Ah, eu tenho osteoporose, meu médico me proibiu de treinar. Ah, eu tenho osteopenia, vou morrer, o que está acontecendo? Calma aí, vamos no caminho mais fácil, vamos conversar com quem entende do assunto para poder esclarecer para a gente de uma forma mais tranquila, porque você fala a linguagem da gente mais tranquila, não vem com aqueles mistérios de não pode isso, não pode aquilo, que me deixa Não atordoada. assusta, né, cara? Assusta pra caramba. Você tá me ouvindo bem, Camila? Tá me ouvindo? Você? Deixa eu... Tô sim. Seja bem-vindo, ó, pessoal, Andréia Bello, ortopedista maravilhosa. Hoje ela vai esclarecer para a gente tudo sobre osteopenia, osteoporose, sintomas, causas, tratamento. Que vocês quiserem saber, vai mandando perguntinha aí, vai tirando dúvida, aproveita que ela está aqui com a gente. Beleza? Andréia, vamos lá. Vamos começar esclarecendo logo tudo. O que que é osteopenia? É, a osteopenia e a osteoporose, a gente conhece ainda como a perda da massa óssea. Mas, na verdade, os estudos continuam acontecendo e hoje em dia a gente já entende que a osteoporose é a perda da massa óssea e da resistência do osso, da qualidade do osso. Então, não é só a falta de cálcio, mas sim também da estrutura. É um acometimento da estrutura do osso, das macro e microestruturas. Então, se um osso pode estar com uma densidade relativamente boa e ter uma resistência baixa. Isso é um osso insuficiente. A osteopenia é quando esse processo começa. A osteoporose já é quando ele está mais avançado. A gente bota em graus, né? Vai descendo em número de. Na densitometria, a gente bota desvios padrão. Quanto menor o desvio padrão, maior a perda de massa óssea. Mas na densitometria, como o nome diz, a gente está medindo a densidade do osso, a quantidade de massa óssea por área. Agora, a resistência do osso, a gente já tem métodos para definir isso, mas esses métodos ainda estão em universidades, estudos e tal. Nós, médicos mortais, ainda não temos acesso a isso. A gente tem que usar outras ferramentas para poder definir se um osso tem alto risco de fratura ou não. Deu para entender mais ou menos? É porque Deu. não é muito simples, entendeu? Tipo, tem cálcio, não tem cálcio, não é isso. É todo Entendi. um Olha processo. só. É Ah. certo, a osteopenia é a precursora da osteoporose, ou se não tratar, ela vai virar uma osteoporose ou não? Tá, então vamos lá. Sim, começa a perda pela osteopenia. Quer ver um exemplo? Você tem um saco de arroz. Você abriu o saco, tirou 2 colheres de arroz. O saco não está inteiro, mas também não está vazio. A gente diz que já tem uma osteopenia, já começou a diminuir o nível do arroz. A gente presume que ali em determinado, vamos dizer, a gente combina assim, ó, tem uma linha aqui. Quando chegar nessa linha, a gente começa a chamar de osteoporose. É um caminho que vai seguindo
e a partir de um determinado número na densitometria, a gente calcula, a gente diz que é uma osteoporose. Então, sim, é uma evolução da perda de osso, tá? Mas a gente tem que ver que com a idade todo mundo perde massa óssea. Então, assim, uma pessoa de 70 anos é de se esperar que ela tenha osteoporose já. Uma pessoa de 50 talvez já possa ter osteopenia. Não quer dizer que está anormal ter osteopenia com 50, 60. É de se esperar. Não é uma normalidade. É anormal a gente pegar uma pessoa de 60 anos com uma densidade muito baixa. Entendeu? Na densitometria, a gente tem uma linha que mostra o que é normal para cada idade. Então, saiu dessa linha, a gente fica de antena ligada porque tem uma massa óssea menor do que o esperado. Mas, então, voltando à tua pergunta, sim, a osteopenia é a precursora da osteoporose, mas todo mundo vai evoluir para uma perda de massa óssea. Em algum momento da vida, a gente vai ter uma osteopenia e uma osteoporose. Tá, vou chegar lá. Já ia emendar em um monte de pergunta aqui, porque vem um negócio assim. Ô, Andréia, e me diz quais são as causas da osteopenia? Então, essa pergunta é um raciocínio muito abrangente, sabe? Não dá para fechar assim numa resposta muito rápida. Todo mundo, como eu falei, todo mundo que envelhece perde massa óssea, tá? Então a idade é uma causa de perda de osso. O sexo é um fator de risco para perda de osso. A mulher tende a ter mais do que o homem. A menopausa também é um fator de risco para perda de osso. A menopausa precoce também. Uso de corticoide, tabagismo, álcool, mãe que tem a fratura de quadril, isso tudo são fatores de risco que a gente carrega ou passa a fazer, por exemplo, uma alimentação ruim. Eu podia optar por não fazer, por ter uma alimentação saudável. Mas são hábitos e histórias e fatores que a gente carrega que favorecem a perda de osso. O osso é um tecido muito ativo, ele remodela, tá? Então, assim, tem umas células que a gente chama osteoclasto, que vão comendo o osso, e atrás vem as células osteoblastos, que vão refazendo o osso. Então, é um tecido ativo. Esse osso ele vai se remodelando e vai se reformulando. Quando alguma coisa, pode ser uma doença, diabetes, por exemplo, altera esse equilíbrio entre formação e perda, a gente começa a ter mais perda, entende? Então, podem ser várias doenças da tireoide, diabetes, quem usa corticoide, quem tem doença autoimune, como eu falei. Sedentarismo. Sedentarismo é muito, muito, porque existe uma correlação direta entre exercício, músculo e osso. A célula que dá origem à célula do osso é a mesma célula que dá origem à célula do músculo. Então, se você estimula a formação de músculo, você está estimulando a formação de osso, tá? Fora que, na hora que você faz exercício de força, você estimula o osso ali, e isso ativa o osteoblasto, que é a célula de formação. Então, o exercício tem ligação direta. Sempre o exercício vai ajudar. Então, por exemplo, quando a gente é mais novinho, a gente não faz. Muita gente não faz. A gente tem que tentar convencer as pessoas a fazerem. A gente não Do pode obrigar. exercício como prevenção e saúde, né? Não só pela estética. Sim, porque olha só, eu falei para você que doença autoimune pode favorecer a osteoporose. Diabetes mellitus pode favorecer a osteoporose. A sarcopenia, que é a perda de massa muscular, também favorece a perda de massa óssea. Tudo isso, doenças crônicas de um modo geral, favorecem a perda de massa óssea. Como é que a gente consegue controlar isso tudo? Com exercício. Então, o exercício é uma chave que já vai te protegendo de várias outras doenças crônicas que têm a ver com a fragilidade do osso. Entendeu? Fora que o exercício favorece você manter o equilíbrio, manter
a capacidade de marcha, a sua força, diminui a tua probabilidade de queda em alguma idade, pode ser uma idade mais à frente. Você pode ter uma doença neurológica que você tenha um pouquinho mais de desequilíbrio. Você treinando a tua musculatura, você consegue se manter melhor, equilibrado e prevenir a queda. Porque, como eu falei, o osso frágil, ele pode sofrer fratura. E a fratura da osteoporose, na verdade, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser a fratura clínica, que é a fratura que a pessoa sente dor, e a fratura de raio-x, que a pessoa nem sabe que teve. E a partir do momento que você tem a primeira fratura, você vai aumentando em 20% a probabilidade de ter outras. Entendeu? Então a gente tem que prevenir a primeira fratura ou as próximas fraturas. E como é que a gente vai fazer isso? No mínimo com atividade física. Entende? Essa é a conscientização. É você saber que você está preparando o seu corpo para estar cada vez mais forte para não deixar nenhuma doença se instalar, né? E é difícil no mundo de hoje. As Oi. doenças vão se instalar de alguma forma, em algum momento vão. Mas a gente tem que ajudar o corpo a responder melhor a elas. Você está com o corpo preparado. Eu falo sempre isso. O objetivo do treinamento é você deixar seu corpo preparado para qualquer momento. Ah, Sim. você está com uma doença tal, mas se você não estivesse treinando, você reagiria de uma forma muito pior. Então, Sim. a importância do exercício na osteopenia e osteoporose, no equilíbrio, na força, para você evitar o tombo, porque é complicado, você já está fraco e aí você cai, você tem a fratura. E essa é a conscientização, né? Não é por estética somente, é por saúde, né? Não se fala em estética. A estética é um benefício secundário. É claro que se você está, de repente, do peso e tudo, você vai, se tiver uma boa alimentação, porque a osteoporose tem a ver também com a alimentação. Se você tiver uma boa alimentação e fizer uma atividade física regular, é claro que o teu benefício estético vem, não tem dúvida, tá? Uma coisa que é importante de lembrar, Camila, é que muitas pessoas, muitas mulheres podem sofrer fratura com densitometria normal ou com osteopenia, tá? Então não é assim, eu fui no médico, tá tudo bem, tem só uma osteopenia. Não, uma osteopenia que deve ser acompanhada e tratada com orientações, hábitos e, eventualmente, exames periódicos para saber que o teu corpo está tentando fazer um osso de melhor qualidade. E aí, nessa, sempre vai entrar atividade física, de força de preferência. Andréia, toda osteopenia evolui para uma osteoporose ou a gente consegue estabilizar e regredir? Sim, boa pergunta, olha só. Se você tiver uma osteopenia ou uma osteoporose e conseguir identificar a causa, e essa causa não for hormonal por causa da menopausa, vamos dizer assim, tô na menopausa, minha mãe fraturou o quadril, eu tenho uma doença autoimune, faço corticoide e, e tenho problema de, deixa eu ver uma coisa aqui, anorexia, tá? Eu tenho causas que eu não posso mudar e tenho causas que eu posso mudar. Causas que estão interferindo nessa massa óssea. Se eu conseguir reverter o que está interferindo na massa óssea, eu tenho mais chance de deixar meu osso ganhar densidade, certo? Agora, se eu tenho osteopenia ou osteoporose e não faço nada para ajudar, você não vai conseguir melhorar. Por exemplo, você tem uma osteoporose que você tem um hiperparatiroidismo, é uma glândulazinha que tem aqui, que quando desanda, secreta muito paratormônio. Paratormônio é um hormônio que tira cálcio do osso. Se você tem esse hormônio aumentado e não faz nada para melhorar, sim, a osteopenia vai passar por uma osteoporose cada vez pior e vai acabar fraturando e vai ficar ruim. Então você tem que descobrir qual é a causa da sua osteoporose. Se for só pela idade e só pelo problema hormonal da mulher, a gente não tem muito o que fazer. A gente tem que manter a alimentação rica em cálcio, manter a vitamina D em bons níveis, manter a atividade física regular, de força, e os exames periódicos para ver se a densidade está melhorando ou não,
porque dependendo como a gente estratificar o risco de fratura, a gente vai ter que entrar com uma medicação específica para tentar segurar um pouco essa perda da massa óssea. Então, não tem uma resposta sim ou não. Eu tenho pacientes com osteopenia que quase normalizaram. Tem pacientes com osteoporose que foram para a osteopenia. E tem pacientes com osteoporose que estão equilibrados. Que vivem bem. Que vivem bem, mas a gente tem que estar sempre acompanhando. Não é um paciente que a gente fala assim, daqui a um ano você volta. Não dá. Tem que ficar mais perto um pouquinho. Para ver se o hábito está bom, para ver se engrenou no exercício, para ver se está tomando leite ou suplementando, para ver se a vitamina D está se mantendo em níveis normais, para ver se aconteceu algum acidente, se teve queda, se está caindo muito. Vitamina D baixa favorece queda. Então a pessoa começa a ter facilidade de queda e fratura. Se você tem um osso fraco, entendeu? E aí é cada vez pior, né? Porque aí cai, demora para se recuperar, fica com medo, aí vai regredindo outras coisas também. Esse aí é o ciclo do idoso. Geralmente acontece com pessoas mais velhas. O idoso cai, quebra, fica com medo de cair de novo, não anda, perde mais massa muscular, perde mais massa óssea e que não anda mesmo, aí vai perdendo a função. O André não é só idoso, não. Eu tenho alguns pacientes, alguns alunos que são assim, acontece alguma queda, ou então se machuca por qualquer outro motivo em algum esporte, quando eles melhoram, olha só como eles são assim muito legais comigo, sabe? Começam a treinar, param de sentir dor, estão se sentindo muito bem, e aí vai correr 50 quilômetros porque deu uma vontade de correr 50 quilômetros, ou então deu vontade de ir para uma aula de crossfit. Gente, ó, não estou fazendo críticas a outras atividades, eu estou dando exemplos. E aí vai fazer uma atividade sem orientação, ou então vai fazer uma aula de Krav Maga e aparece no outro dia empenado. Eu não vou fazer mais, estou com dor, eu acho que eu me machuquei e agora eu não vou mais treinar, é melhor eu fazer repouso e tal. E essa história do repouso para melhorar me deixa assim, enlouquecida. E acaba que a pessoa fica com medo, não quer voltar para a atividade física, porque acha que, por conta da lesão ou da osteopenia, osteoporose, vai piorar, não pode fazer exercício, por isso ela se machucou. Então, esse é o grande problema. E vira esse ciclo vicioso, né, cara? Aí a pessoa não treina porque se machucou, e aí piora e coloca a culpa na doença e acha que não vai melhorar porque está doente. Inclusive, tem uma coisa bem interessante para falar, que você perguntou qual a causa. Tem dois fatores de risco para a osteoporose que são é muito louco isso. É o baixo peso e o alto peso. O baixo peso, porque quando você tem um IMC baixo, provavelmente você está com pouca massa muscular, é muito levinha, você não está desenvolvendo a musculatura. Então, isso favorece queda. E o alto peso é quando você tem um excesso de massa gorda, de gordura, isso interfere com a sua mobilidade, facilita lesões e as lesões vão interferir na sua mobilidade. Aí você começa a não fazer porque está gordo. E o sedentarismo, como eu falei, é um fator de risco para a osteoporose. Então, ser magra demais ou ser gorda demais está ruim. E também não adianta fazer dietas muito restritivas, por exemplo, síndromes desabsortivas ou diarreias, que a pessoa provoca diarreia, ou bulimia, que a pessoa, ou evitar algum tipo de nutriente, você também está evitando a absorção desses nutrientes e você vai facilitar uma qualidade de osso ruim. Entendeu? Então, qualquer método que você faça fora de uma normalidade vai ter um preço. Entendeu? Fora de um planejamento, né? Tudo é planejado. Isso, fora de um planejamento, você falou tudo. Então, tem muita gente que evita comer determinadas coisas, que de repente estão precisando e que isso, nossa, interfere muito na qualidade de osso. Na amamentação, por exemplo, na amamentação, a probabilidade de você perder cálcio de osso, não, a probabilidade não, você perde cálcio do osso loucamente. Então, você precisa suplementar mais cálcio, você precisa ter uma orientação maior.
E você também precisa manter atividade física, entendeu? Para poder manter esse osso mais fortalecido. Mas a alimentação tem que ser suplementada, você tem que suplementar de outras formas, porque você tira o cálcio do teu osso todo na amamentação. Eu tenho pacientes que sofreram fratura amamentando. E isso é muito difícil, né, André? Porque no pós-parto, normalmente, a mulher quer a mágica de voltar ao corpo que tinha antes de engravidar. Então, acontece que fazem aquelas dietas super radicais, mesmo amamentando, e aí É, ficam fracas, debilitadas, cansadas, e isso. acaba, muitas das vezes, desnutridas. Eu já tive paciente desnutrida no pós-parto, por conta da falta de alimentação correta. Aí você imagina, ela tá tirando dela para dar para o neném, que já não está saindo com qualidade, Uhum. prejudicando 1 milhão de vezes. E aí depois a gente tem que correr atrás. Aí está preocupada se a osteopenia vai chegar à osteoporose. Não estava ajudando, a gente tem que ajudar sempre o corpo da gente, né? Eu sempre falo isso, nosso corpo fala, não adianta, né? Então, ele pediu, você tem que contribuir de alguma forma, seja com suplementação, com exercício, com cuidado. É uma máquina, né? Quanto mais a gente cuida, mais longe ela vai ser capaz de chegar numa melhor forma, né? Você sabe uma coisa que eu fiquei até anotei aqui, é que quando você fez aquela pergunta no Stories sobre você sabe o que é osteopenia e osteoporose? Quando eu olhei 5 minutos antes, tinha 43% das pessoas não sabiam o que que era. Uhum. Então, as pessoas precisam, quando eu vou explicar para o paciente, eles acham que eu estou fazendo uma sessão de terrorismo. Por quê? Osteoporose não dói, cara. Não dói. É uma doença Eu ia te silenciosa. perguntar exatamente isso agora. Os sintomas da osteopenia e os sintomas da fase já da osteoporose. Tá, vamos lá. Não tem sintoma, tá, ô Camila? Não tem. A gente bate o olho e levanta alguns dados para saber se essa pessoa tem ou não. Então, por exemplo, você pode sofrer uma fratura de vértebra e não saber que teve essa fratura. Você chega no consultório, já aconteceu isso comigo um mês atrás. Um cara de 64 anos estava com dor na lombar e falou que há 2 anos atrás ele caiu e sofreu uma fratura de vértebra dorsal, mas que estava tudo bem. Ninguém faz uma fratura de vértebra caindo da própria altura. Uma queda da própria altura com fratura é osteoporose. Mesmo é um osso de má qualidade, mesmo que a densidade esteja boa. Então, eu tive que levantar as prováveis causas dessa pessoa, dessa osteoporose, entendeu? Ele não tinha sintoma. A dor lombar não é sintoma de osteoporose. A osteoporose e a osteopenia não dão sintomas. O primeiro sintoma pode ser justamente uma fratura. Cair da própria altura, fiz fratura do punho, ou do ombro, ou da vértebra, ou até mesmo do quadril, entende? E aí você às vezes não sabe. Eu já peguei uma senhorinha que chegou com fratura de quadril, eu vi pela posição da perna, pedi o raio-x e falei, vou fazer da dorsal também. Tinham 3 ou 4 fraturas de vértebra. Ela não sabia, nunca tinha caído e quebrado nada. Então podia Obesa? ter. Não, assim, branquinha. Às vezes, conversando com a pessoa, como é um assunto que me interessa e eu acho que eu preciso explicar para as pessoas como é importante prevenir, eu sempre puxo um pouquinho sobre alimentação, sobre fatores de risco e tento encaixar os pedidos de exames para a osteoporose, para a estratificação de risco, para a gente definir se vai ter algum tipo de tratamento. E aí, nisso, eu acabo pegando vários pacientes que precisam de acompanhamento, não necessariamente um tratamento, porque o acompanhamento ele tem um tripé básico, é alimentação, suplementação de vitamina D, exercício, isso é o básico. Dependendo da estratificação de risco, a gente entra com a medicação indicada para cada caso, entendeu? Entendi. Andréia, me diz aqui uma coisa. Você já havia me falado, quando a gente começou a conversar sobre isso, sobre essa doença surgir na infância. Explica aí pra gente um pouquinho. É. A osteoporose, uma vez eu escutei isso num congresso e foi uma coisa que me impactou bastante, porque eu falei, gente, é verdade. A osteoporose é uma doença da infância que se mostra
que se apresenta na idade adulta. Por quê? Quando a gente é criança, até a nossa adolescência, final da adolescência, tudo que a gente faz, que a gente ingere, as atividades físicas que a gente faz, são na intenção de formar tecido. O corpo da gente faz tudo para formar tecido. Então, o osso, como eu falei, ele é um osso, ele é remodelável, ele forma e gasta, forma e gasta. Até o final da adolescência, ele forma mais do que gasta. Quando você chega no final da adolescência, você tem o pico de massa óssea. E você vai mantendo esse pico de massa óssea até mais ou menos a menopausa, tá? Quando você entra na menopausa, você tem a queda do estrogênio, você começa a perder essa massa óssea. Então, é como se fosse uma poupança. Se quando você está na adolescência, na infância, na adolescência, você não quer comer direito, você não gosta de atividade física, que isso é de todo mundo, né? Todo mundo eu vejo os pais brigando por isso. Você tem um pico de massa óssea baixo, quando você chegar na idade adulta, que você começar a perder massa óssea, você já vai estar no débito. Então, você já vai começar a perder, já vai rápido para a zona da osteopenia e da osteoporose. Agora, se você conseguir atingir um platô, um pico, na verdade, alto na adolescência, cara, quando você vai demorar e continuar sendo ativo, continuar com boa alimentação, continuar se preocupando com vitamina D e tudo, você vai demorar mais tempo para cair. Lembra que eu falei que todo mundo vai perder massa óssea? Você vai demorar mais tempo para perder. Isso vai ser uma curva mais lenta. Então, é realmente uma doença da infância que se apresenta na idade adulta. Dependendo do que você fizer quando você é mais novo, ou não. Então, assim, eu queria falar, não sei qual é a idade do pessoal que está aí, mas as mães e os pais que querem que os filhos sejam ativos, o primeiro conselho que eu dou é: não obriguem, deem exemplo, tentem estimular. Então, passear junto, de bicicleta, caminhando, ter hábitos bons em família, porque não adianta você mandar o seu filho para a academia e você ficar no sofá vendo televisão. Não adianta você mandar seu filho parar de comer e você tomar uma Coca-Cola. Então tem que dar exemplo. O hábito saudável tem que ser da família. Entendeu? Você tem que ser ativo para mostrar para o seu filho que ele precisa ser ativo. Se ele não quiser, você está sabendo, você está fazendo a sua parte. Entendeu? E é comum a criança não querer até uma determinada e depois começa a procurar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem uma máxima assim, ó, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Isso acontece muito aqui em casa. Eu tenho uma filha de 2 aninhos, né, a Luísa? Ela vai dar aula comigo todos os dias e todos os dias ela fica enlouquecida. Tá todo mundo treinando, ela faz os burpees dela, ela faz flexão de braço, ela faz agachamento, ela faz pó de chinelo, ela quer fazer tudo. Ela, vamos, um pouco mais pesado. Ela faz uma graça, André, uma graça. Mas é o exemplo, ela me vê fazendo, ela vê as pessoas fazendo. Que seria muito bizarro se eu botasse ela para fazer alguma coisa que eu não fizesse, né? Igual comida. Muitos pais reclamam, meu filho não come um verde, mas aí tu olha o prato do pai, aquela macarronada suculenta, carne, não sei o quê. Por que o filho tem que comer brócolis, alface, tomate, não pode comer aquilo dali? Então, parte de pequenas coisas, né? O exemplo da refeição, do que você faz para a criança poder seguir o seu exemplo também. Não adianta você faça o que eu digo, não faço o que eu faço. Não adianta. Esse faço o que eu digo, não faço o que eu faço é o que eu mais vejo no consultório. Assim, eu já peguei uma família inteira, o pai era muito gordo, com cheiro de cigarro, a mãe era muito gorda, o irmão era muito gordo e a filha era muito gorda. E a filha precisava emagrecer. E entrou todo mundo na sala detonando a garota. Por que você não faz dieta? Porque a gente já botou alface. Eu falei, para tudo. Você faz dieta? Não, não faço, porque eu não preciso. Eu falei, você acha que não precisa? Olha o tamanho da tua barriga. Eu falei, tá todo mundo gordo aqui, só a menina que vai comer alface com coisa leve, todo mundo tomando Coca-Cola, comendo pizza. Aí não dá, entendeu? Aí começa a ter birra e não vai. Então, exatamente. Você tem que mostrar que você tem disposição para ir fazer, você tem que mostrar, porque é muito fácil entrar no sedentarismo, sabe, Camila?
A gente vai acostumando, 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 acostumou. Para sair é muito difícil. Nosso Então, cérebro procura o mais fácil, quer descansar, quer ficar com preguiça, quer dormir, quer fazer coisas que nos dão prazer. Até a gente descobrir que a atividade física libera esses hormônios do prazer, a gente está comendo, que é mais fácil comer o chocolate, ficar é que deitado de perna para cima. demora um pouco para a gente começar a perceber esse benefício, essa sensação da É. atividade física. Mas depois que começa, é muito bom, é muito bom. O Andréia, e como que a gente fecha o diagnóstico da osteopenia e da osteoporose? Então, é assim. Até um tempo, isso aí é uma. Eu acho que eu vi o começo disso. Antigamente a gente só tinha o raio-x, depois a gente tinha a tomografia, aí foi desenvolvendo, chegou na densitometria. Até um tempo atrás, a gente usava só a densitometria para fechar diagnóstico. Mas como eu falei, a densitometria diz a massa óssea, a densidade do osso. E a gente precisa saber se já teve alguma fratura, porque, como eu falei, uma fratura prévia silenciosa aumenta a probabilidade de você ter outras fraturas. E a osteoporose se manifesta com fraturas. Então, você precisa mesmo pedir um raio-x simples da coluna dorsal e lombar para ver se já teve alguma fratura. Existem algumas técnicas que a gente consegue perceber microfraturas, isso são dados importantes. Exames de sangue para tentar detectar prováveis causas dessa osteoporose, problemas hormonais de tireoide, vitamina D, marcadores de perda de osso, marcadores de formação de osso. Calciúria de 24 horas é um exame chatinho, tem que fazer xixi numa garrafa durante 24 horas, porque existe uma doença chamada hipercalciúria, que você perde muito cálcio, e aí isso tem que ser controlado com medicações e tal. Então, isso você tenta fechar a causa do problema, tipo estancar a saída do cálcio. A densitometria me diz se o teu osso está fraco, o raio-x me diz se você já teve fratura, e agora, coisa de uns anos para cá, introduziu-se um algoritmo chamado FRAX, que é onde a gente coloca os fatores de risco, resultado da densidade óssea, ele faz uns cálculos de acordo com a população e diz para mim se você tem alto risco de fratura, muito alto, alto ou baixo. Dependendo do que der no FRAX, eu tenho uma conduta a ser seguida. Por exemplo, muito alto risco de fratura, eu tenho que entrar com uma medicação que forma osso. Alto risco de fratura, eu posso entrar com uma medicação antirreabsortiva, que não deixa perder. Baixo risco de fratura, é o tripé que eu te falei, que é a base do tratamento: exercício, vitamina D e cálcio. Sendo que em qualquer um que usa medicação também tem que ter esse tripé. Uhum. Entendeu? Então, o diagnóstico não é muito como o pessoal fala assim: ah, minha osteoporose está tudo bem, eu já fiz a densitometria, ó, tá normal, tem só uma osteopenia. Nem sei. Tá ótimo. A osteopenia pode quebrar. Se você já tiver tido uma fratura, já te coloca em alto risco de ter outra fratura. A gente precisa prevenir a fratura. Então, só uma densitometria não quer dizer muita coisa. Serve para acompanhar resultados depois também, entendeu? Para dar o start, né? Ó, você tem, por onde que a gente começa? Na verdade, o diagnóstico da osteoporose é um quebra-cabeça que a gente precisa ter todas as peças na mão, entendeu? Todas as peças. Aí o paciente fala assim: ah, doutora, minha densitometria já está pronta, meu raio-x fica pronto semana que vem e o exame de sangue daqui a um mês. Eu falo, espera tudo junto e me dá, porque senão eu vou ficar doida e não vou conseguir te ajudar. Entendeu? Tem que juntar tudo e me entregar. Entende? Aham. Andréia, você atende online? Para osteoporose eu atendo online. Aliás, atendi bastante gente online na pandemia. Na pandemia eu fiz bastante atendimento online para osteoporose. É E porque é como é uma que coisa faz? que não Aí a precisa. galera te chama, quem tiver interessado pode chamar aqui no Instagram, você passa o telefone ou passa já o telefone pra gente. Ou então eu posso passar o WhatsApp do consultório, pode ser? Pode, pode, manda aí. 22 99911 Ah, 9517.
Tá, vou deixar, galera, vou deixar o telefone dela aqui nos comentários também direitinho, para se vocês estiverem precisando, para já entrar em contato, porque é uma situação que a gente tem que tratar desde o início para não deixar evoluir para ficar mais difícil. Andréia, deixa eu te fazer umas perguntinhas aqui, ó, desde o início. A Miriam perguntou se osteoporose tem cura. É aquilo que eu falei, tem cura se você conseguir estancar a saída do cálcio e fizer o tratamento direitinho, você consegue talvez reverter um pouco, melhorar a massa, ou até equilibrar para estacionar a perda, tá? Hoje em dia a gente tem uma droga anabólica que forma osso chamada romosozumab, que é um tratamento caro, mas menina, o resultado é espetáculo. Tipo, caro quanto? Fala o valor aí. Olha, eu ainda não tenho o valor porque eu ainda não prescrevi. Ele está sendo lançado agora, o Ivenity. O nome da droga é romosozumab. Está sendo estudado já tem um tempão. Tem mais de 1.500.000 pessoas no estudo, é muito bacana. Mas assim, ele em um ano, ele aumenta a massa óssea e depois você entra com outro, que é o Prolia, que é um antirreabsortivo, e continua aumentando. E aí é tratamento para o resto da vida. Quando a pessoa usa bisfosfonato, que são os alendronatos, risedronato, que toma aquele mensal, a gente fica 5 anos, aí dependendo do resultado pode dar uma paradinha, entendeu? Em todos os momentos do tratamento, a ingestão de cálcio é 1000% importante, a vitamina D precisa ser mantida em níveis bons e o exercício não pode parar. Ah, mas eu tenho uma osteoporose muito severa. Faça exercício estático, entendeu? Isométrico, não tem problema. Mas você precisa contrair musculatura para poder provocar a construção de osso. A importância do exercício orientado, né, Andréia? Porque também você pode agravar uma situação pegando qualquer treino, copiando o treino. Ah, mas fulano fez, de repente a fulana tem uma osteopenia que está mais tranquilo de tratar, você está com essa osteoporose muito, 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 muito lá em cima. Então são coisas diferentes, cada um procurar o exercício adequado para a fase que você está. Não adianta você querer fazer a mesma coisa que a fulana está fazendo na internet. Pode ser que não dê certo e ainda agrave o seu problema. Exercícios de impacto, por exemplo, se você está com o peso muito baixo ou muito alto, de repente tem uma fragilidade óssea, talvez não seja interessante, entendeu? Fazer uma coisa mais direcionada, sem impacto. Porque tem muito desse comparativo. O idoso, a pessoa com perda de massa óssea precisa de exercício de impacto, mas tudo tem que ser avaliado de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? Botar a pessoa para sair correndo igual uma louca, saltando. Eu já vi salto e botando idoso para saltar numa caixa, saltar. Eu falei, gente, peraí, olha o risco, vamos avaliar isso direito. Não é impacto. O que o idoso pode fazer é uma caminhada. Lembrando que a caminhada, ele vai ter o impacto e depois vai chegar no platô, porque o peso dele não vai aumentar mais. Então, esse impacto é para manter. Agora, o que ajuda a provocar a formação de osso é a força do músculo. Treinamento de força. Força, equilíbrio, coordenação. Tudo. Funções, treinar as funções para te deixar preparado para tudo. Hoje em dia os idosos estão vivendo muito e estão morando sozinhos. E são todos teimosos. Todos. Começa cedo, a gente já começa a teimoso. Então, não pode subir no banco. Chega em casa e está lá. No banco, pendurado na prateleira e tal. Para uma queda, entendeu? É um passo. Então, essa pessoa tem que ter equilíbrio, noção, tem que saber fazer o movimento. Ela não tem muita capacidade, o eixo dela não fica muito centrado. Então, ela cai, ela não consegue se escorar com a mão, ela cai direto no quadril. Tudo isso, é a gente preparar o corpo para envelhecer com saúde, e mesmo envelhecendo com saúde, as coisas podem acontecer e a gente tem que estar preparado para isso, né, André? Ó, outra coisa aqui, PS Damasceno, as pessoas confundem muito comer com se alimentar, fala um pouco disso daí. Complicado, né? Porque se alimentar, você está botando nutrientes para dentro que seu corpo precisa para gerar energia, precisa para ter uma boa massa óssea, precisa para ter boa massa muscular, precisa para funcionar de uma maneira harmoniosa para te manter com saúde. E comer por comer, muitas vezes é ansiedade, é vontade de alguma coisa, não é fome,
você não precisa. Então, a importância da gente também ter uma alimentação orientada por uma nutricionista. Ah, não quero emagrecer. Não é questão de emagrecer, é você nutrir o seu corpo para se manter saudável. Deixa eu contar um negócio para você, Camilinha. Deixa eu A ver. gente precisa de 1.200 miligramas de cálcio por dia. Por dia! Não é na vida. Por dia. Não é na vida, é ótimo. O pessoal pensa assim, eu já tomei um copo de leite hoje, já tô ali. Para Então, assim, sempre. é. Então, assim, 1.200 por dia. O leite é o alimento que mais tem concentração de cálcio, que é absorvido. Então, um copo de leite pode ser integral, desnatado, o que for, pode ser até de amêndoa, mas tem que ser enriquecido em cálcio. Um copo de leite tem entre 200 e 250 miligramas. Ou seja, se você tomar 2 copos de leite, ainda estão faltando 700 miligramas de cálcio. Então, você tem que tentar completar isso com derivados do leite, iogurte, queijo, folhas escuras, variar na alimentação. Se você não pode, não quer, não se sente bem com o leite, você tem que conversar com o nutricionista para tentar repor isso de outra forma. Ou entrar com suplemento. Só que o suplemento também só tem 250, né? Então, assim, eu pergunto assim, você toma leite? Eu gosto. Não, filha, gostar eu também gosto. Eu gosto de praia, mas nem por isso eu vou à praia todo dia, né? Eu gosto. Você toma leite efetivamente, você come e tal, né? Se não come, tem que ter atenção. Você tem que saber mais ou menos o que você está ingerindo. Então, a nutricionista é para isso. É para te orientar, entendeu? Para te orientar o que você vai poder comer para suprir essa necessidade. Porque vitamina D não tem na alimentação. Você tem no sol e no suplemento. E E aí no você tem que. sol também a pessoa tem que se conscientizar, porque acha que é o sol. Eu já ouvi pacientes falando que, mas eu dirijo com o braço para fora. Amado, você tem que estar com 70% do corpo exposto. E é pegar um sol de quantos minutos, André? 30 a 40 minutos, né? Mais ou menos. Por exemplo, quando você é muito branquinha, você tem que ficar menos tempo. Quando você é mais escuro, você tem que ficar mais tempo. Quanto mais escura a pele, maior a proteção. Você tem mais melanina. Melanina protege. Eu não tenho proteção nenhuma, é isso que você está me falando? Eu tô É, com... você tem que ficar Então, 30 2 minutos. segundos no sol já tá bom, né? Sai. Eu vou te dar uma dica, olha só. Você vê quanto tempo você demora para ficar vermelhinha. Vermelhinha. Vamos dizer que Segundo. você, vamos dizer que você fique 15 minutos, você fica vermelhinha. Aí você fica 5 minutos só. Entendeu? É tipo 1/3 do tempo que você demora para ficar vermelhinha. Eu tô complicadíssima nisso, então minha absorção é muito rápida. 10 minutos no sol já tô um camarão, então eu tenho que ficar pouquíssimo Mas tempo. isso é importante, Camila, porque os níveis de vitamina D definem a absorção do cálcio e a fixação do cálcio no osso. Então, Se eu você na gravidez, o meu médico me obrigou a suplementar a vitamina D. Ele falou, eu falei, não, mas eu pego sol em casa, eu estendo roupa, não sei o quê. Aí ele, você estende roupa de biquíni? Não, ele, então você vai suplementar. Porque eu fiz os exames e meus níveis de vitamina D deram baixíssimos. Então vamos lá, mais uma informação. No exame vem dizendo que acima de 20 tá bom. Não, não tá bom. Lá para 40, 50, 60 que tá bom. 20 tá bom quando você é jovem e não tem doença nenhuma. Quando você já tem mais idade, tem alguma comorbidade, tem algum problema, você precisa levar essa vitamina D. Tá? E a baixa de vitamina D aumenta o paratormônio. Lembra que eu falei do hormônio que tira cálcio do osso? Então tem que manter a vitamina D boa. Ai, meu Deus, vou pro sol também. Camila. E a Inês perguntou, e quem não pode ingerir cálcio? Então, aí tem que ingerir na alimentação, tá? Você Que não pode. pode Não, ingerir suplementar, no caso, que cálcio? ela está Por que não falando. pode ingerir Oi? cálcio? Por que não pode tomar cálcio? Não sei, Cálcio? Inês, dá um feedback aí pra gente. Quem não pode ingerir cálcio? Será que é alguma doença que impede? Não, não tem, porque ela come cálcio nos alimentos, a não ser que Vamos seja esperar algum. o feedback dela para ver o que ela vai falar. Vamos ver. Sandisk botou, estou com osteoporose, vitamina D baixíssima, estou tomando cálcio. E tem que aumentar a vitamina D.
Porque não vai adiantar você tomar cálcio e não melhorar a vitamina D, que o cálcio vai embora direto. Não é absorvido. Ó, barra. Eu acho que é a Inês que respondeu, ó, por causa da pedra nos rins. Tem que saber se a tua pedra dos rins é calcária de cálcio. Às vezes não é, tá? Às vezes você está com alteração do metabolismo do cálcio. Aí você tem que fazer exames com uma endócrino para descobrir se você tem alteração do metabolismo do cálcio. E se você tem alteração do metabolismo do cálcio, provavelmente teu osso também está comprometido. É ela que participou da nossa live, que deu osteopenia. Sim, É ela. mas não parar de tomar cálcio. Não pode parar de tomar cálcio. Porque se você tomar um copo de leite, você está tomando 250 miligramas de cálcio. Um pedaço de queijo, por exemplo. Não tem como fugir. Entendeu? Às Entendi. vezes, o cálculo que você tem é de oxalato, é de outro tipo de... O importante é investigar Tem que a investigar. causa desse cálculo, né? Sim. Ó, doutora Bárbara, não, Bárbara Rocha mandou para você. Doutora Andréia, você é excelente. Me tratei com você em 2014 e você foi 10. Queria tanto voltar a ser sua paciente. Bárbara, manda mensagem para ela e já volta. Ah, foi para o Rio, a Sandisk. Ah, legal. Não, é Bárbara. Ah, tá. Ó, osteoporose é uma doença hereditária? Não é hereditária, mas ela tem um fator familiar, como eu falei. Se a sua mãe teve fratura de quadril, você é provável, você tem um fator de risco para osteoporose. É claro que não é um fator de risco que vai te colocar de frente com o problema, né? É com o que você faz. Se tem um fator de risco, se você tem uma boa alimentação, faz atividade física e controla tudo direitinho, tá tudo bem. Menopausa, quer ver? Reposição hormonal na menopausa ajuda a proteger muito as fraturas por osteoporose. Muito, ajuda muito. As mulheres que fazem reposição hormonal têm muito mais proteção de fratura. Então, mesmo que você tenha um fator familiar aí, você já está ajudando o teu corpo a não deixar perder o cálcio. Entendi. Andréia, é possível ter perda óssea somente em um segmento? Só na coluna e o fêmur está legal, o quadril está legal? É possível, mas assim, a gente mede a densidade em 2 ou 3 lugares. A gente mede na coluna, no quadril e no rádio distal, aqui no punho. A gente usa o rádio distal quando algum desses segmentos não pode ser visto. Por exemplo, se tem uma prótese de glúteo ou prótese de quadril, ou se tem muita artrose na coluna, a gente usa o rádio. Pode acontecer de você ter mais osteoporose num sítio do que em outro, tá? Mas esses sítios, a coluna e o quadril ou o rádio, são os sítios que mais predizem probabilidade de fraturas, tá? É claro que o processo de perda de massa óssea vai pelo corpo inteiro, tá? A gente não é uma coisa assim uniforme. Depende muito do que você tá, de como o teu corpo está reagindo. Mas geralmente a gente mede só esses 2 ou 3 sítios, que é o que prediz a probabilidade de fratura. Agora, de um sítio só, a imobilização prolongada é a maior causa, né? Se eu imobilizar meu braço, ficar lá um mês, meu braço vai ficar osteopênico direto em relação ao outro. E é o que mais acontece. Por isso que hoje é muito difícil usar a imobilização em qualquer problema que você tenha, né? Por conta dessa perda. É muito pouco, é muito raro eu usar. Muito raro mesmo. E quando eu uso, eu peço, pelo amor de Deus, para ajudar o tratamento mais rápido, para a gente poder tirar o mais rápido possível, porque o prejuízo é enorme. Andréia, eu posso ter osteoporose na coluna e osteopenia no quadril? Pode? Pode. Aí a tua coluna está mais propensa a ter, proporcionalmente, a ter fratura, tá? Mas lembrando que você pode ter osteoporose na coluna, osteopenia no quadril, mas você pode sofrer fratura mesmo com ossos osteopênicos. Então, de qualquer forma, dependendo do grau, lembra que eu falei risco muito alto, alto ou baixo? A gente tem que definir qual é o tratamento que você vai ter que seguir para não deixar isso acontecer. Entendi. Andréia, e outra coisa, você falou também que não tem dor, que não dá dor.
E aí o paciente chega, algum paciente normalmente já chega lá, como que é isso, né? A pessoa chega lá, eu tô com qual sintoma, e aí você começa a investigar. É assim, é, às vezes o paciente chega com uma outra causa, achando que é osteoporose. Doutor, eu tô com dor na coluna, eu acho que eu tô com osteoporose. Eu falo, não, a gente pode até ver se você tem algum problema que pode te causar osteoporose, mas a dor da coluna é outra coisa, tá? A gente vai averiguar se não houve uma fratura, porque, como eu falei, tem fraturas que são clínicas, dão dor, tá? Mas geralmente a pessoa não sente. Então, assim, quando a pessoa pergunta sobre a osteoporose, às vezes acontece do paciente falar, eu quero vir aqui para saber sobre a osteoporose, se eu tenho osteoporose. Mas não é muito comum. Então eu tento que abordar meus pacientes para tentar levantar essa questão, mesmo que eu fale assim, vamos resolver a tua artrose, vamos resolver a sua dor, mas num futuro muito próximo, sem deixar para depois, a gente vai investigar a osteoporose. Porque o paciente está querendo resolver a dor dele, que é o que está incomodando mais. Ele não está querendo saber o que talvez vá acontecer daqui a 10 anos. Ele está querendo saber daquela dor, que pode ser uma tendinite, pode ser uma bursite, pode ser qualquer coisa. Ele está preocupado com a dor. Eu estou preocupada porque eu vou prevenir lá na frente. Eu preciso convencer esse paciente de mudar os hábitos, entendeu? Então eu começo a ficar nervosa olhando para lá, mas ele está querendo a Uhum. dor aqui. Então eu tento arrumar a dor, dentro desse possível, eu já tento botar ele na atividade física e o meu objetivo é puxar ele para fazer o acompanhamento da osteoporose. Mas não esperador, não esperador. Mulher que já entrou na menopausa, com qualquer idade, faz os exames da osteoporose. Entrou na menopausa comum, faz exame da osteoporose. Homem acima de 65 anos, faz exame da osteoporose. Nem que Fumante, faça regularmente, mas a gente tem que ter o ponto de partida para fazer o acompanhamento. E nisso a entendi. gente descobre. Andréia, e o fumante, mesmo que ele não esteja na menopausa ou acima de 65 anos, é importante que ele faça esse acompanhamento. O fumante é complicado, porque assim, eu tenho uma paciente que ela tem muitíssimo alto risco de fratura. Magrinha, ainda fuma, fuma há quase 50 anos, ainda fuma e não consegue parar, não se alimenta bem, porque o idoso também não se alimenta bem. E eu tô vendo a hora que ela vai se quebrar. E ela não quer aceitar. Então, assim, se ela parar de fumar agora, diminui o risco de fratura. Mas não abole esse risco porque ela já tem um osso muito frágil. Aí a pergunta: tiro isso dela, ela tá com 76, 77 anos. Ela não vejo um bom futuro para ela em termos de qualidade de vida. Ela não tem força, ela não come bem, não se alimenta, só quer saber de fumar, ansiosa, papapá, papapá. Vou obrigar essa mulher a parar de fumar? Ela não quer nem saber do tratamento dela. Eu tenho que deixar na mão dela ver o que ela quer fazer da saúde dela. E ela tem que saber que o cigarro continuando, ela não vai ter um bom resultado no tratamento. É difícil, né? Quando a pessoa se auto-sabota, isso não entra na minha cabeça. São vários fatores, né, que levam a essa resistência. Mas é difícil a gente lutar contra essa resistência do aluno, do paciente. Você tenta mostrar para ele quanto vai ser diferente essa mudança de hábito, mas a pessoa está tão acostumada com aquela vida, está acostumada a viver com dor, cansada e tal, já se acostumou. Mas ela fuma e fica culpada porque está fumando. Essa culpa deixa ela ansiosa aí que ela fuma mais. Então é um ciclo muito louco, entende? Nesse, Difícil, né? nesse Frax que eu falei que a gente joga na internet, ele pergunta se a pessoa é fumante atual. Mas eu assinalo dependendo da época que a pessoa parou. Porque, por exemplo, não, parei. Parou quando? Parei há 6 meses. Fumou quanto tempo? 20 anos. Então ela fumou quase metade da vida dela e parou há 6 meses. Então o osso dela tá ruim. Então eu É, marco como positivo, entende? entendi. É Ó, muito difícil mesmo.
A Cláudia falou: não posso tomar hormônios, tive câncer de mama faz 4 anos. Hoje tenho osteoporose na coluna, osteopenia no fêmur. O médico me indicou, é o que? Prolia? É muito bom. É o primo daquele novo que eu te falei. Esse aí é o Uhum. primeiro. É a medicação. É. O que acontece? O câncer de mama realmente te impede de fazer a reposição hormonal, tá? Mas não te impede de fazer o tratamento da osteoporose. O Prolia só dá os resultados. Ai, meu gato. Só dá os resultados se você mantiver os exercícios, o cálcio e a vitamina D, tá? Senão a gente não garante que o Prolia vai dar resultado. E aí pode Entendi. ocorrer falha de tratamento, que é a fratura na vigência do tratamento. E aí tem que, depois vai ter que passar para um anabólico, que é o outro que está estudando agora. E por isso também é tão importante essa comunicação, né? Porque não adianta ela estar tomando o remédio e aí fala para o médico que está fazendo a alimentação correta, que está fazendo atividade física, e aí o médico, embasado nas informações que ela deu, está ali se garantindo, quando na verdade ela está pulando algumas etapas. Por isso, essa importância de casar tudo direitinho para fechar o tratamento, né? É por isso que eu peço para o paciente voltar mais ou menos a cada 3, 4 meses. Porque aí eu pergunto, vamos refazer a vitamina D. Tá conseguindo manter o exercício? Ah, não, parei. Tava com preguiça. Machuquei meu cotovelo. Aí arruma de não me treinar. É, tive um problema que eu tive que parar o tratamento. Aí eu vou saber que o tratamento está sendo interrompido, entendeu? Uhum. Ou então não tem o resultado esperado para os 3 meses, né? Você já sabe por conta das outras coisas. Mas eu peço para voltar, porque aí eu vou mantendo a pessoa mais amarradinha ali, Uhum, mais. uhum. Eu faço o que eu posso, eu tento, mas às vezes a pessoa não leva fé e eu tenho que tentar, né? Tento, É porque mas tem muita gente que é apegada a remédio, né, André? Acha que está tomando remédio e ele vai dar a solução em tudo, né? E aí é paciente, difícil. eu falo, Acontece filho, muito. não é um comprimido que vai resolver teu problema, não, é um processo, viu? É, mas é difícil. Aí ela toma o remédio, está se sentindo um pouco melhor, fala, ah, vou tomar só o remédio, tá bom. Pois é. E aí, como a osteoporose não dói, a pessoa vai deixando, vai esperando, vai esperando, vai esperando, vai esperando. É muito triste, é muito chato isso. Não é para entrar em pânico, eu entendo assim, não é para entrar em pânico, mas eu entendo também que é uma coisa que tem que ser muito observada. Quer ver uma coisa? Pergunto para o paciente assim: você tem pressão alta? Tenho. Você para o seu remédio de pressão? Se você achar por bem separar, você para? Não. Por quê? Ah, porque senão a minha pressão vai descontrolar. Eu falo, filho, o remédio da osteoporose é a mesma coisa. Você não pode parar, porque senão a tua osteoporose vai desandar. Então, doenças crônicas precisam de acompanhamentos continuados. Ponto. E todo mundo que envelhecer vai ter uma doença crônica. Então, você imagina você idoso, com alto risco de queda, com uma doença crônica, com risco de fratura. Você está na boca para dar uma desgraça na tua vida. Perde Você a tem autonomia total, né? Eu falo que é muito complicado. Eu tenho alunos idosos, né, que é tão bacana ver morando sozinho, faz sua comida, sai de carro, 80 e poucos anos, 90 anos. Eu sempre posto o papai aqui fazendo os exercícios. Ele faz a flexão de braço dele, ele toma o banho dele sozinho, ele come sozinho, ele faz a comida dele, ele fica em casa. Então, quase 90 anos fazendo tudo isso sozinho. Agora, é, quase 90 anos numa cama, imagina? Dependendo de comida na boca, dependendo de alguém para te dar banho, dependendo de alguém para te botar na janela para respirar. É você imaginar como você quer estar velho, né? as pessoas estão vivendo mais e a gente pode viver com qualidade. Meus pais têm 82 e 80 também, fazem tudo, dirigem, vão no mercado, fazem Maravilha. tudo. Então, assim, fazem exercício, quer dizer, sabe? Então, assim, estão tentando viver da melhor forma possível. E você vê gente nova que, por preguiça, muitas vezes, prefere deixar para depois. E é muito triste isso, sabe? Às vezes é por falta de informação, é por falta de oportunidade, mas as lives estão aí para isso, tem um monte de meio de comunicação aí. Verdade. E as trocas, né? As experiências, eu trocando com você e tal, papapá, isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas, entendeu?
porque a maioria das prevenções do que a gente está falando hoje se consegue com movimento, Camila. Movimento. Movimento. Se você andar um pouco mais, se você tiver um pouco mais de atenção e tudo, você melhora o risco de queda, você melhora a massa óssea, você melhora a doença crônica, você já melhora 90%. Pequenas mudanças de hábito, né, cara? Descer um ponto antes, subir a escada ao invés do elevador, não tem tempo de treinar, faz essas pequenas mudanças que já vão te ajudar bastante, né? É, isso aí. Eu agora entrei na vibe de passear com o cachorro. Tô Que já fazendo. ajuda bastante. Pô, meu cachorro é um trator, cara. Chego em casa suando. Eu falei, vou usar ele a meu favor, sabe? E aí você não Pronto, fazendo funciona. trabalho de força, cardio, tudo junto. Andréia, Dudinha perguntou se a osteoporose ou osteopenia podem ser confundidas com tendinite. Não, 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 não. Para o leigo pode, mas para o médico não. Porque, como eu falei, a osteoporose não dói, a osteopenia não dói. Tendinite tem toda uma história, tem os pontos que a gente percebe a dor, tem testes que a gente faz. Eventualmente a gente faz o exame para confirmar. Muitas vezes a gente não precisa muito do exame, mas a gente faz para confirmar. Então, assim, não tem como confundir, não. Ó, a Kátia colocou: minha mãe tinha osteoporose, mas se cuidava muito. Teve alguns tombos, mas nenhuma fratura. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí. Esse é o Doutor, objetivo, tá? Não, não quebrar. O objetivo é esse, não é não cair. O objetivo também é não cair. Mas o maior objetivo é não quebrar. maior objetivo da atividade física é proteger teus ossos e as suas articulações. É mesmo que você caia e não se machuque, ou se machuque e se recupere mais rápido, porque você faz atividade física para isso. Isso aí. Ó, doutora, o quanto a Coca-Cola influencia na osteoporose? Espera aí que eu vou fazer 1 minuto de silêncio, porque eu não acredito. Vou dar o nome da pessoa, hein? Ah, Sandista. Sandra! Não acredito. A Sandra já foi minha paciente. Sandra, nessa altura do campeonato, tá na Coca-Cola, minha filha. Coca-Cola tira a calça do osso, tem cafeína, se não me engano, aquele gás também tira. Tem um monte de substância que tira a calça do osso. E Coca-Cola? Não, passa direto. Essa eu me recuso. Andréia, repetir o número do seu telefone. 22 999 11 9517. Isso, ó. Dani falou aqui: o corpo precisa de movimento, a Camila sempre fala isso. A Sandy botou: não consigo me livrar dela. Deve ser da Coca-Cola, Andréia. Olha aí. Ah, vou te falar, eu sou louca por Coca-Cola. Tem anos que eu não tomo. Todo dia eu penso na bendita Coca-Cola, mas eu não tomo. É um massacre mental, mas eu prefiro não tomar. Prefiro nem começar, porque eu sei que vai dar Ah, ruim. aqui em casa nem entra refrigerante, já é hábito mesmo. Aqui não tem nenhum. Mas eu penso, eu não vou dizer que eu não penso. Tudo que eu vou comer, eu falo, isso aqui com uma Combina. Coca-Cola. Mas eu não tomo. Ó, Cavalaria RCC comentou: a tecnologia tem ajudado muito no combate à osteoporose. E a senhora acredita que as próteses serão cada vez mais usadas? Prótese, a gente usa prótese quando tem a fratura do quadril, tá? Prótese de quadril. A tecnologia está ajudando na definição da qualidade do osso. A gente tem 3 tipos de aparelhos hoje em dia que definem a resistência do osso, a capacidade do osso de amortecer impacto. E tem o TBS, tem um HQRCQ, que ainda não está liberado, que faz um mapa em 3D do osso. E aí você vê quanto que ele está poroso ou não. E tem esse do FEA, que é o análise de elementos finitos, que vê a resistência do osso. Essa é a tecnologia que está chegando para dar para a gente a real qualidade do osso. Está sendo usada em estudo já, mas a gente não tem acesso. As próteses para fratura de osteoporose é só para quadril. Para quadril mesmo, quando faz a fratura de quadril. Aí faz prótese total. Mas já tem bastante tempo, né?
mas perde muita função também, sabe? A pessoa de idade que faz uma fratura de quadril, para botar a prótese é uma cirurgia muito grande, a recuperação não é tão ruim, mas tem risco de sofrer outra fratura, tem um percentual que pode ir a óbito no primeiro ano. Geralmente você perde uma função, fica com uma dificuldade de caminhar, de tomar banho. Então é bem traumático o processo. Por isso que a gente tem que evitar primeiro a fratura ou as outras, para não chegar no quadril, A entende? importância da atividade física como prevenção, né? Exatamente para isso. Se você, mesmo que tenha um tombo, mesmo que aconteça qualquer coisa, você está preparado para não quebrar, ou então você se recuperar de uma maneira mais rápida, né? E menos dolorosa. Sim. Andréia, querida, já passamos de 1 hora aqui falando bastante. Já maravilhoso, né? Passar rápido. Queria te agradecer do fundo do coração por esclarecer. Eu amo esse seu jeito de explicar, de falar tudo de uma forma muito simples que as pessoas conseguem entender e captar a sua mensagem. Te agradeço do fundo do coração. Vou deixar seu telefone aqui para todo mundo que quiser o contato. Entre em contato, se cuidem. A Andréia é maravilhosa, não proíbe de nada, ela só pontua as principais coisas. É maravilhosa, tá bom, Andréia? Deixa seu beijinho aí, seu recadinho. Obrigada pela participação de todo mundo, tá? Vi algumas pessoas aí que eu conheço, fiquei muito feliz. E muito obrigada, Camila, pela oportunidade. Esse é um assunto que eu gosto muito, porque é um assunto que me preocupa, né? Se eu puder ajudar sempre mais as pessoas, eu fico feliz. Tá bom? Maravilhosa. Beijo, boa Beijo pra noite, você. meu amor. Tô te esperando aqui pro nosso treino, hein? Eu vou, hein? Me espera que eu vou. Tá bom, Beijo. beijo, querido. Pessoal, agradecer vocês também por terem ficado com a gente. Amei as perguntas maravilhosas. A gente tem um programa de emagrecimento consciente com saúde, aliviando dores, melhorando sua qualidade de vida, sua autoestima, cuidando da sua saúde. Se vocês quiserem saber mais sobre, vai lá no link na nossa bio. A gente tem uma lista lá de espera e tem todas as dúvidas que vocês podem tirar para saber sobre o emagrecimento consciente e definitivo, cuidando dos seus ossos, das suas articulações, para emagrecer com saúde, ok? Ó, maravilhoso. E se tiverem qualquer dúvida, sugestão de live, deixa aqui pra gente, que vai ser um prazer poder tirar todas as dúvidas, tá bom?